O Senhor já tem falado aqui no nosso meio. Mas eu creio, Pai, que o Senhor tem algo mais para nós nessa noite. Eu creio, Pai, que o seu filho está aqui, Pai, cheio do teu poder, da tua graça, do teu Espírito Santo. Oh, Pai, usa a vida do teu filho no nosso meio, Pai. Que nós estamos aqui para receber algo, Pai, que vem do teu trono, Senhor. Deixa o teu filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço desde agora para todos sempre. Amém, Pai. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. É um prazer poder estar novamente nessa casa com os irmãos para prestar culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Sabendo que Ele está presente aqui Aleluia. nessa noite. Este culto é onde será falado da pessoa do Espírito Santo, né? Então eu quero aproveitar e fazer uma leitura da palavra no livro do Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Glória ao Rei da Glória. Versículo de número 29. Versículo de número 29 do Evangelho de João, capítulo de número 1. Quem achou, digo, já achei, pastor? Já achei, pastor. Glória a Deus. Então, o versículo de número 29 diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que tem a primazia, porque é primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas para que o mundo... Eu não o conhecia, mas porque me mandou batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Eu vou contar até 3, e os irmãos vão repetir a última parte do versículo 33, que diz: Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Amém. 1, 2, 3. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Podem tomar assento nessa noite. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia, Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele age, ele fala, ele se entristece. Ele também se afasta. Deus, quando queria usar os seus profetas no Antigo Testamento, ele descia temporariamente. E cada um ele agia de uma forma. No profeta, ele recebia a mensagem de Deus e ele entregava para o povo a mensagem que Deus enviou para ele. O sacerdote, ele recebia o povo que estava em pecado, pegava o animal, o cordeiro, e sacrificava o animal para poder remir o pecado do homem. E assim era feito. E aí, quando Deus queria usar alguém através da manifestação temporária do seu Espírito, ele enchia algumas pessoas, e essas pessoas eram usadas por Deus através do Espírito Santo. Alguns tinham coragem extrema, tinham força extrema, como foi o caso de Sansão. Sansão, que foi um homem separado, conhecido como Nazireu, escolhido por Deus para uma obra e para um ministério. E quando o Espírito de Deus o tomava, ele tinha uma força extraordinária. A Bíblia diz que ele chegou a arrancar as portas de uma cidade, né? Ele chegou a matar 1000 homens com uma queixada de jumento. E a Bíblia diz, vai contar fatos que ele fez através da sua força, ao ponto que no final da sua morte, depois
de ter entregado o seu segredo e ter perdido a visão, ter sido vazado os teus olhos, e ele se arrependeu daquilo que ele havia feito, e ele pediu perdão a Deus e fez uma oração a Deus, pedindo a Deus que deixasse que os seus 2 olhos, que foi vazado depois de ter entregado o seu segredo, ter sido enganado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, apesar que o texto também diz que o cabelo dele estava crescendo, mas a força que ele tinha não estava no cabelo, a força que ele tinha estava no Espírito de Deus que agia na vida dele. O Espírito de Deus é que age na vida do homem, o Espírito de Deus é que trabalha na vida do homem, né? E ele pediu a Deus e Deus lhe concedeu força e ele destruiu aquele palácio. Diz a Bíblia que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Então nós vamos ver história de pessoas que eram guiadas por Deus, direcionadas por Deus, pessoas que eram conduzidas através do Espírito de Deus. E o interessante é que o Espírito de Deus, ele muda a pessoa, ele muda. Nós só estamos aqui nessa noite porque o Espírito Santo de Deus nos mudou. Aleluia! Aquele que roubava deixa de roubar, aquele que mentia deixou de mentir, Aleluia, aquele que furtava deixou de furtar, aquele que adulterava deixou de adulterar. Essa é a mudança que o Espírito Santo faz na vida do homem. Quando o povo de Deus rejeitou o profeta Samuel, que seria o último dos profetas para aquele ministério naquela época, que ele se tornou juiz, sacerdote, né, e profeta, o povo rejeitou o governo de Deus, porque os filhos de Samuel já não estavam governando da forma que era devido, não andavam no mesmo caminho que o seu pai. Diz a Bíblia que o povo rejeitou o governo de Deus. Samuel ficou triste e ele foi falar com Deus. Deus falou: Samuel, não fique entristecido, porque o seu coração está batido. O povo não rejeitou você, rejeitou a mim. Eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. E diz a Bíblia que Deus deu um rei para eles, Saul. Saul era da tribo de Benjamim, uma das menores tribos dos filhos de Israel. Deus, quando Ele quer trabalhar na vida do homem, Ele cria algumas situações que de imediato às vezes a gente não entende. Deus fez com que as jumentas, o pai dele desaparecesse. O pai mandou que ele fosse procurar a jumenta. E no caminho de procurar as jumentas do pai, diz a Bíblia que ele entrou na cidade de Ramá, onde tinha o profeta Samuel. Deus falou: Samuel, está vindo um moço aí, ele é da tribo de Benjamim. Olha como Deus é maravilhoso, ele sabe como ele vai realizar uma obra. Está vindo um moço aí, ele é da tribo de Benjamim, ele está procurando as jumentas do pai dele. Mas você vai dizer que as jumentas do pai já foram encontradas, o pai está preocupado com ele, porque faz dias que ele saiu. Mas ele vai ficar com você, vai comer com você, vai viver com você. Você vai declarar tudo que eu tenho para falar para ele, e você vai dizer que ele vai ser o rei a quem eu escolhi para governar sobre Israel. Mas ele não vai governar do jeito que ele quer, nem da maneira que ele quer. Para ele governar, ele tem que dar com a porção do meu Espírito. Aleluia. Aleluia, Jesus. E como é que vai ser esse negócio? Diz: depois que você declarar tudo que você tiver que declarar para ele, ele vai embora, ele vai passar num determinado local, vai ter um rancho de profetas, e ele vai entrar no meio deles. E quando ele entrar no meio deles, o meu Espírito vai repousar sobre ele, e ele vai ser transformado em outro homem. Aleluia, glória a Deus. Deus vai transformar em outro homem. E aí, a Bíblia diz que esse fato aconteceu. Ele saiu, foi, entrou no meio, o Espírito de Deus pousou sobre ele, e ele foi transformado em outro homem. Mas depois desse momento que ele foi cheio, depois ele foi fazer o seu governo depois de tempo. No meio do caminho teve falhas, teve erros, e um dos erros ele foi rejeitado por Deus, porque desobedeceu o que Deus havia mandado ele fazer. E aí, por Deus ter o rejeitado, Deus falou que ia preparar um rei melhor que ele. A pessoa, quando ele quer ser um servo adorador, quando ele quer ser um servo que sabe que Deus quer lhe usar, ele sabe que ele tem o potencial, mas ele não fica falando para ninguém que ele é. Ele está por aí, em algum lugar, está cheio de gente por aí que Deus vai levantar, e eu acredito que tem gente aqui também. Mas ele não fica falando quem ele é, que ele pode, que ele sabe. Não! Deixa alguém falar. A Bíblia diz que quando o Saul foi rejeitado, tinha Davi. Davi estava lá na casa do pai dele, era pastor de ovelha, e ele ficava cantando louvor e salmodiando a Deus, sem ninguém ver quem ele era. Ele estava lá trabalhando para Deus.
Ele cantava, ele fez hinos, ele orava quando a alma dele estava angustiada, né? Os salmos que muita gente gosta, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor me guia, o Senhor está comigo. Ele fazia esses salmos em referência às ovelhas que ele tinha, porque o pastor vai levar a ovelha para um lugar para beber águas tranquilas. Vai levar a ovelha para um lugar onde tem um pasto verdejante. O que ele se referia a ele, dava glória a Deus por isso. Ele sabia que Deus ia guiar ele a lugar tranquilo, Deus ia dar para ele a porção necessária, Deus era com ele. No dia que ele se tornou rei, que o profeta Samuel foi lá no Gilo, na casa do pai dele, ele estava trabalhando. E aí passou todos os irmãos, todo mundo conhece a história. O profeta pergunta, tá bom, sim, não, tem menor, manda chamar, conhecemos a história. E aí veio o menino lá, Deus fala, esse aí. E quando o cálice da unção é derramado sobre Davi, diz a Bíblia que ele é cheio do Espírito Santo. Mas ele já era destemido, ele já era valente, ele já era corajoso. Quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, diz a Bíblia que apareceu um urso, ele deu nas ovelhas, ele foi e matou o urso. Apareceu um filho de um leão e foi arrebatar as ovelhas, ele foi e matou o filho do leão, ele já era corajoso, mas ninguém conhecia a história dele. Glória a Deus. Muitas vezes, muitos de nós que estamos aqui, ninguém nos conhece. O mundo é muito grande, o país que nós temos é muito grande, ninguém te conhece. Eu vou dizer, vou profetizar para a tua vida, ainda. Creia assim, Jesus. Entendeu? Vou dizer de novo. Aleluia. Ninguém te conhece ainda. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar muito do Senhor. Aleluia. Vamos falar muito de você por aí. Porque não é você que quer ser, é porque Deus vai te fazer ser. Não é porque você é grande, é porque Deus vai fazer você grande. Não é porque você pode, é porque Deus que te chamou pode. Não é porque você tem, é porque aquele que é poderoso tem a sua vida. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Eu sinto a glória de Deus aqui. E ele estava lá cuidando daquilo que Deus e o pai dele ordenou ele fazer. Ele estava lá fazendo com muito carinho. Foi ungido. O povo estava numa guerra. Não havia nenhum corajoso para guerrear contra os gigantes. E ele foi levar pão e água para os irmãos dele, enviado pelo pai. Quando ele está chegando, ele ouve um dos servos do rei apelando, dizendo: tem um homem valente, corajoso, que vai aqui diante do gigante, honra o Senhor, honra o exército de Israel. E se tal for assim, sua família será isenta de pagar impostos, e ainda o rei vai dar uma das suas filhas para casar. E ele já era valente, corajoso. Quando o gigante aparece, todo mundo corre. E ele olha para o gigante, não faz muito caso, e aí ele diz para o rei que vai na batalha. O rei olha para ele e diz: mas meu filho, tem tanto homem pronto de batalha aqui, e você vai diante do gigante. Tem gente pronta para batalha, mas corajoso e valente não tem nenhum. É verdade. Deus não vê como vê o homem. Aleluia. O homem pode olhar para você e dizer: esse aí não vai dar nada, essa daí não vai dar nada, esse daí não sabe, esse daí não sabe, esse aí não sabe fazer, esse aí não sabe cantar, esse aí não sabe pregar. Mas o Deus que te chamou para fazer você cantar, vai fazer você pregar. Enquanto isso acontecer, aleluia. Enquanto isso acontecer, uma coisa será certa: a gente não vai saber se o céu vai abrir ou se a igreja vai subir, mas que a glória de Deus vai descer, ela vai descer. Ela vai. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Ele disse: eu vou. E fica tranquilo, quando Deus te der o ministério, quando Deus te der o dom, pelo Espírito de Deus. Nós estávamos estudando aqui falando do Paracleto, ou pneuma, que é o Espírito Santo, ou ruach, que se manifesta como vento. Ele se manifesta de muitas formas. Quando Deus te der, não precisa você querer usar as armaduras do outro. Não precisa você querer imitar o pregador fulano. Não precisa você querer imitar a cantora fulana. Não precisa você querer ser um ensinador como tal fulano. Não precisa, não precisa, não precisa. Deus vai te dar a armadura certa e as ferramentas certas. E a ferramenta que Deus te der, é com ela que você vai trabalhar. E quando você começar a trabalhar, Deus vai começar a agir. E quando Deus
vai usar ela. Aleluia. Tem muito espírito de profeta aqui para ser usado por Deus. Deus vai te levantar para falar a palavra da profecia. Tem muita gente aqui que Deus vai dar o dom da revelação, dom da visão, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Tudo isso vem do fruto do Espírito Santo para a tua vida. Você vai ter dom de discernimento de espírito. Quando alguém achar que está sendo usado, quando alguém achar que está com Deus e não está com Deus, coisa nenhuma, você vai falar: opa, isso aí não é de Deus. Deus vai te dar o dom. Deus quer derramar o dom e Ele vai derramar aqui nessa noite. A Bíblia diz que o Davi estava com as ferramentas e disse: não, eu não vou desse jeito, não. Eu vou com aquilo que eu tenho trabalhado há muito tempo. Talvez vocês não sabem da história. Quando eu estava cuidando das ovelhas do papai, apareceu um filho de leão. E eu fui contra ele e matei ele. Apareceu um urso e foi nas ovelhas de papai, e eu fui lá e matei também. E quem é esse incircunciso filisteu que afronta o Deus de Israel? Eles estavam com medo porque eles estavam indo diante do exército em nome dele, em nome do rei. Ele disse: nada disso. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos nunca perdeu uma batalha. E as ferramentas que ele tem é diverso. O Senhor dos exércitos manda a escuridão no Egito. O Senhor dos exércitos manda piolho no Egito. O Senhor dos exércitos manda praga de rato. O Senhor dos exércitos manda rã. O Senhor dos exércitos manda o anjo da morte. O Senhor dos exércitos, quando foi pelejar o exército do Senhor, estava para perder uma batalha. E a Bíblia diz que eles oraram e clamaram ao Senhor. O Senhor mandou um anjo só e matou mais de 1 milhão de uma vez só. Aleluia, glória a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras que ele tem feito na terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Aquietai-vos e saber que ele é Deus, e foi ele que te chamou para uma obra, e é ele que vai te dirigir para esta obra, e é ele que vai te usar para esta obra, é ele que vai te batizar para esta obra, é ele que vai te guiar para esta obra, é ele que vai fazer o seu nome ser conhecido por esta obra, e a glória vai ser dele, e o poder é dele. Louvado seja ele. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. A Bíblia diz que ele foi. O gigante olhou com ar meio de zombaria para ele, dizendo: mas quem é você? Quem é você, rapaz? Tu está pensando que é quem? Tu está pensando que eu sou um cão? Tu está pensando que eu sou... Tu está pensando que eu sou o quê? Vim com pau, com pedra diante de mim? Davi olhou e falou: está pensando que você é quem? Vim com espada, com capacete, com lança? Ou eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou dar o seu corpo para as aves do céu comer. E é hoje esse negócio. Ele estava impulsionado porque ele não estava só. O Espírito de Deus estava agindo na vida dele. Os atributos do Espírito Santo é que ele te dá força, ele te dá coragem, ele te dá dinamismo, ele te dá explosão para você fazer. Quando alguém vê alguém fazendo alguma coisa, é porque pensando que é por força natural do homem. O homem não faz nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O homem só faz porque ele está sendo guiado por Deus. E quando ele põe a mão guiado por Deus, vai germinar, vai dar fruto, vai crescer, vai ser abençoado. Porque Deus o chamou para isso. E ele foi, matou o gigante, cortou a cabeça do gigante com a própria espada. Foi, Deus chamou esse moço. E tem muitos outros que faltaria tempo para nós falarmos daqueles que Deus o chamou e os encheu com o Espírito. Mas foi temporal, passou. O Espírito vinha, descia e agia e depois se retirava. Mas teve um dos profetas, tido como profetas menores, chamado Joel. Ele falou uma profecia numa época que o povo estava devastado, na época que o reino de Judá estava destruído. O povo havia se afastado de Deus, e com isso Deus mandou uma praga no meio do povo.
o pulgão veio e comeu a casca. Deus mandou a oruga foi e começou a devorar as raízes. Aí começou a murchar tudo que eles plantavam começava a crescer, as pestes comiam. Era exército de Deus, Deus que enviou. E o povo começou a se sentir envergonhado por aquilo que estava acontecendo. Porque o povo abandonou a Deus, virou as costas para Deus, e por causa que eles viraram as costas para Deus, aí os inimigos começaram a vir contra eles e vencê-los. Se vocês estiverem comigo, eu vou estar com vocês, mas se vocês virarem as costas para mim, eu vou virar as costas para vocês. E aí os inimigos começaram a se levantar contra eles, e eles foram perdendo, a chegar um momento que eles olharam para eles, eram grande a nossa vergonha. Éramos um povo tão respeitado, um povo tão honrado, e agora veja o que está acontecendo. Estamos vivendo uma calamidade, estamos vivendo um estado de miséria. Nós trabalhamos e não rende, nós plantamos e morre. O que está acontecendo? Os inimigos se levantam contra nós e tomam aquilo que é precioso. Até o dia que eles passaram a reconhecer que eles tinham virado as costas para Deus. E se virar as costas para Deus não adianta. Não vai prosperar, não vai para frente, não vai acontecer nada. Quando se vira as costas para Deus, deixa da bênção de Deus recair sobre o povo. Quando vira as costas para Deus, quando passa a não acreditar mais nos benefícios que Deus pode fazer e no Deus que Ele é, acabou. Chegou uma hora que eles olharam para ele e disseram: o que está acontecendo? Por que todo esse mal está vindo sobre nós? Então diz a Bíblia que Deus falou com eles através do profeta: tocai a buzina em Sião, ajudai todos os moradores da terra, vinde congregar diante do Senhor, arrependei-vos, fazei um dia de jejum e um dia de aclamação. Aleluia, glória a Deus. Vinde e ajudai-nos diante da congregação do Senhor. Vem arrepender, mas rasgai, não é as vossas vestes em sinal de luto, rasgai os vossos corações. Porque o arrependimento vai gerar avivamento. Porque o arrependimento vai trazer renovo. Porque o arrependimento vai trazer força. Porque o arrependimento vai trazer prosperidade. Aonde estamos errando? Porque vocês viraram as costas para Deus. Então diz a Bíblia que eles foram orar ao Senhor. E tendo orado, jejuado na presença do Senhor, o Senhor veio falar com eles. E disseram: assim diz o Senhor, arrependei-vos, eu enviei meu grande exército contra vós, a oruga, o pulgão, o gafanhoto, devorador, destruidor e migrador. Mas a partir desse dia, o meu povo não será mais envergonhado para sempre. O meu povo não será mais envergonhado para sempre. Eu repreenderei o meu grande exército que enviei contra vós. E a partir de agora há de ser que enviarei o meu Espírito sobre todos. E há de ser que meu Espírito virá sobre todos os meus servos e todas as minhas servas naquele dia. E encherei os meus servos do meu Espírito. Os vossos jovens sonharão sonhos, os vossos velhos terão visões. Até sobre as servas e os servos naquele dia derramarei do meu Espírito. E todos serão cheios do Espírito. Os anos se passaram. Diz a Bíblia que na plenitude dos tempos aprove a Deus enviar o seu Filho nascido de mulher. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diz a Bíblia que ele veio para os céus, mas os céus não o receberam. Mas a todos que o receberam deu o direito de
chamados filhos de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Filhos nascidos não da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Filho nascido da própria vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que João Batista está pregando esta palavra. Ele está no Rio Jordão. Ele era primo de Jesus. Nascido numa época difícil. Perseguido como foi Jesus. Ele cresceu. Está lá no Rio Jordão batizando com 30 anos de idade. A diferença de idade de João e Jesus era aproximadamente 6 meses. Quando Isabel ficou grávida pelo anjo Gabriel que a visitou, dizendo que na velhice ela teria um filho. O marido dela foi entrar no santuário para oferecer o sacrifício. O anjo Gabriel, o anjo que assiste diante de Deus, apareceu para falar com ele e disse que ele teria um filho na velhice. Saíram de lá, cumprindo-se os dias, Isabel ficou grávida. O mesmo anjo foi visitar Maria lá em Belém. Disse que era uma mulher bem-aventurada entre todas as mulheres, que dela foi escolhida para nascer um ente santo, aquele que o seu nome seria tido como o Emanuel, o Deus entre os homens, o Messias, o Salvador, o Remidor de todo Israel e de toda a humanidade. E ela olhando para aquela situação, dizendo: como é que isso vai acontecer? Ele disse: isso vai acontecer pela vontade de Deus. E há de ser que o Espírito do Senhor repousará sobre ti, e você será aquela que vai gerar o Filho de Deus. Aproximadamente quase 6 meses, ela vai visitar a sua prima. Chegando na casa de Isabel, ela diz: paz seja contigo. Quando Isabel ouve a saudação de Maria, diz a Bíblia que o João Batista no ventre, ele salta, e já dentro do ventre, ele é cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Depois Deus. disso, todos os dois nunca mais se viram. Já com 30 anos de idade, João vai para o deserto, porque Deus mandou ele ir e pregar a mensagem de arrependimento. Aleluia. A mensagem dele era uma só: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Não tem como